bem-vindos à live JR desta sexta-feira, hoje para falar de uma boa notícia, que é a retomada da economia. Dados mais recentes mostram um aumento do PIB, redução do desemprego e, segundo o CAGED, 219 mil vagas com carteira assinada criadas em julho. A gente tem a participação do nosso querido repórter do Jornal da Record, direto de Brasília, o Yuri Ascari. Oi, Yuri. Olá, Camila. Olá a todos os convidados. A gente tem dois convidados também, que é o Mauro Rodrigues, secretário do Trabalho do Ministério do Trabalho. Bem-vindo, obrigada pela presença. Ok, obrigado. E o Felipe Pátio, que é subsecretário de Estudos e Estatísticas do Trabalho, inclusive está inserido nessa elaboração da pesquisa do CAGED. E a gente vai comentar esses números. Bem-vindo, viu, Felipe? Muito obrigado, Camila. Boa tarde a todos, Yuri, espectadores. Olha, lembrando que quem nos acompanha pode mandar uma dúvida, uma pergunta, né? Todos aqui vão responder pelas plataformas digitais da Record TV, Portal R7 e Jornal da Record. Queria começar nessa abertura com duas perguntas já de espectadores que enviaram pelo Instagram e também uma análise desses dados, né? Há um ano, a taxa de desemprego estava em mais de 14% da população brasileira, com mais de 15 milhões de desempregados, e recentemente tivemos os dados do IBGE nos mostrando que temos quase 10 milhões de desempregados no país, muito ainda, mas são 5 milhões de pessoas que conseguiram voltar para o mercado de trabalho. E aí tem duas perguntas aqui, a primeira do Aleg Dorzi, ele pergunta, é mais um voo de galinha? E tem uma outra questão de um outro espectador que pergunta, temos planos positivos para 2023, isso é sustentável? Doutor Mauro pode começar a responder e depois o Felipe comenta. Posso sim, Camila. Eu diria assim com bastante precisão que nós não estamos passando por um voo de galinha. Nós estamos seguindo sim uma tendência de crescimento muito forte. Nós tivemos uma maneira muito exitosa de enfrentamento da pandemia. Nós estamos no período pós-pandemia, onde os números mostram que nós estamos numa tendência de estabilidade muito positiva no campo da geração de emprego. E você, Felipe? Justamente, eu acho que 2021 foi o ano da retomada, né, da pandemia, e 2022 a manutenção de saldos positivos nesses níveis estáveis, acima de 200 mil postos de trabalho por mês, mostra que é um ritmo de crescimento sustentado mesmo, né, que é um ritmo que tem tendência de se manter porque está calçado no desempenho econômico sólido, né? Só um complemento, em relação o que fortalece mais ainda esse nosso argumento é que o ano passado os números estavam um pouco acima, porque o ano passado foi exatamente a saída do período crítico da pandemia e quando nós tivemos um boom de retomada das atividades. E ali nós tivemos um boom de emprego, chegamos a 2.700.000 empregos gerados só no ano passado. Aí ali nós sabíamos que os números mostravam que nós passaríamos por um segundo período, que seria um período um pouco abaixo, mas um período de estabilidade. Então, isso demonstra bem que agora nós estamos numa curva mais acentuada, mais leve e mais seguindo números que se aproximam mês a mês, mostrando que estamos, embora cada um deles acima, em pontos percentuais acima dos anteriores, mas mostra que nós estamos num período de estabilidade crescente. Eu gostaria de começar com o senhor, secretário Mauro, sobre essa perspectiva de retomada dos empregos. Qual é a relação que tem com a economia? Nós tivemos agora, um anúncio de um PIB acima de 2% no trimestre, que veio, inclusive, acima da expectativa do mercado. E a gente sabe que o declínio econômico começou ali em 2013, 2014, mas a gente manteve por alguns anos ainda um alto nível de empregos ainda, principalmente na hora que a gente pensa em emprego formal. E aí depois veio sim um alto
desemprego, e a gente vê essa retomada nos últimos anos, com o PIB subindo, né, a economia melhorando há algum tempo e o emprego sendo retomado. O senhor falou desse pico causado pela pandemia, mas a gente pode falar que retomamos agora essa expectativa de mais empregos por causa da recuperação econômica que já veio. O emprego acaba que principalmente formal, ele é o último a ser retomado depois que a economia se reaquece? Eu concordo contigo nesse ponto. Realmente, o parâmetro, em termos de referência, parâmetro de comparação, o emprego, ele é assim, a cereja do bolo. É quando ele mostra, olha, da retomada de economia, o meu elemento de comparação mais forte, o meu termômetro, ele chega ali nesse ponto final, que é o emprego. São vários os fatores que levam a essa retomada e esse boom que nós passamos agora, e vários deles, um deles muito forte, foram as medidas adotadas pelo governo para enfrentamento, principalmente na redução do impacto da pandemia. Eu acho que vale um destaque aí, que o Yuri colocou muito bem, o emprego costuma reagir um pouco depois aos choques econômicos, e uma diferença que a gente teve nesse processo de 2020 e 2021 foi o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, né? À medida que o benefício garantiu às empresas a possibilidade de manter os seus trabalhadores e sustentar o emprego no momento de impacto econômico, ele conseguiu desvincular o momento de queda do PIB a não ter uma queda tão grande dos empregos formais, né? Então, isso fez uma diferença na forma como o país reagiu nesse último ano aí. Pelos dados mais recentes, só para trazer aqui uma informação para quem nos assiste, a informalidade cresceu bastante, a gente teve uma redução do desemprego, mas muita gente ainda não conseguindo essa tal da vaga formal, né, que é o sonho, porque normalmente são os empregos melhores remunerados. Ainda, quando a gente pensa em renda da população, o orçamento está muito apertado. Queria saber de vocês o seguinte, de qualquer forma, é positivo porque caiu o número de desemprego. A informalidade é o primeiro passo e, como o Yuri disse, conseguir uma vaga formal é o segundo passo de retomada? Bom, nós estamos falando de retomada da economia. Isso. Então, essa retomada da economia, ela fala em circulação de moeda. E ela também fala, o que envolve as atividades, sejam formais ou as ditas atividades informais. Nesse ponto, houve fortalecimento do setor informal no sentido do investimento, no sentido do microempreendedor. Uhum. E tanto para o campo das vagas formais, quanto para os microempreendedores, foram adotadas medidas de fomento. Então, por exemplo, no que se refere ao benefício emergencial de manutenção de emprego, que foi citado aqui pelo Felipe, desde 2020 foram liberados 40 bilhões de reais. E esses 40 bilhões de reais que foram liberados a título de benefício emergencial de manutenção de emprego, ele favoreceu 11 milhões de trabalhadores. Então, foram 11 milhões de vagas que foram ali no emprego formal fortalecidos. Mas também foram adotadas medidas aqui no campo do microempreendedor não formal. Por exemplo, nós tivemos microcrédito para microempreendedor individual, que um microempreendedor individual você pode colocar aqui na caracterização do trabalhador informal. E ali, só de microcrédito foram liberados 2 bilhões de reais nos últimos, desde a criação do programa. O microcrédito produtivo orientado, que também é voltado para esse setor, foram concedidos 15 bilhões. Então, são medidas que fortalecem algumas atividades que não são inseridas no campo formal. Isso quando essas próprias atividades não geram empregos formais. Não podemos aqui
nos furtar de observar, de reconhecer que a pandemia ela exigiu muita criatividade do trabalhador no campo de busca de ganho de renda. Sim, inclusive com bicos, né? Acho que vale destacar também que a informalidade ela está num patamar próximo do patamar histórico, ao longo de 40% da força de trabalho no Brasil, né? Que é o que ela oscila. Ela teve uma queda no período inicial da pandemia, porque os informais estavam saindo do mercado de trabalho, na verdade, né? Então, essa retomada também é processo de volta dos informais que tiveram que sair do mercado, podendo voltar à atividade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um número de empregos formais que chegou já num nível recorde, né? Então, na série histórica do CAGED e do novo CAGED. Então, a gente vê que as duas coisas estão caminhando juntas, né? Não é uma em detrimento da outra. Yuri, a gente falava até dos investimentos, né? Antes de entrar no ar aqui. Pois é, Camila. E você lembrou, né, que a gente saiu de quase 15 milhões de desempregados para menos de 10 milhões. Mas eu queria, assim, jogar um balde de água fria aqui, peço até licença para os secretários, que, infelizmente, né, a gente tem ali, na hora que a gente olha, então, para quem está desempregado, e tem muita gente desempregada ainda, temos ali mais de 9 milhões de desempregados, sendo quase 2,9 milhões, há mais de 2 anos sem conseguir um emprego. Então, eu gostaria de saber do Felipe Pátel, quem são esses? Por que temos? Que perfil é esse desse desempregado que está mais de 2 anos sem conseguir o emprego? E depois, se o secretário puder complementar, o que o governo está fazendo para esse público se reinserir no mercado de trabalho? Quando a gente olha para os desempregados de longo prazo, né, a gente tem um termo usado na literatura que chama efeito cicatriz, né, que é os jovens que estavam entrando no mercado de trabalho no período de maior impacto econômico da pandemia, né? Então, esses jovens, com certeza, eles podem estar procurando emprego há mais tempo, vão fazer uma parte significativa desse grupo de pessoas que estão há mais de 2 anos fora do mercado. E aí é importante que as políticas públicas tenham um foco especial nesse público, porque a gente sabe que quanto mais tempo o trabalhador está procurando emprego, mais difícil vai ficando essa reinserção, né? Então, realmente é um público prioritário de política pública, né? Nessa seara, tem 2 medidas de políticas públicas que podem ser direcionadas. Uma delas é a qualificação. Então, o governo ele tem que incentivar a qualificação e não só incentivar, como fornecer ferramentas. Aí, nós temos, por exemplo, através do portal GovBR, nós temos a nossa ferramenta do Caminho Digital, que é uma ferramenta de formação de formação no campo que envolve desde letramento digital até curso avançado de TI, educação financeira, e disponibiliza 5,5 milhões de vagas para qualquer tipo de usuário no sentido de se qualificar. São 134 cursos disponíveis de forma gratuita e plenamente acessível. E nós também temos o Sistema Nacional de Emprego, que está passando por uma reformulação. Temos aqui o Cine Digital, que no sentido de, na mesma ferramenta, no mesmo caminho de acesso, ele pode se qualificar e buscar uma vaga de emprego. Então, no campo da qualificação e da inserção de mão de obra, é fundamental que o governo adote medidas no sentido de reduzir esse impacto que a Camila citou ainda há pouco. O Felipe participa da elaboração dos estudos do CAGED, né, que é um cadastro que mostra contratações e demissões das empresas mês a mês. Queria que você contasse um pouco mais desses dados. Tem um perfil de quem está retornando para o mercado de trabalho e quem está deixando de participar da população economicamente ativa? Isso mesmo, Camila. A gente tem uma equipe técnica aqui toda envolvida na produção dessa informação, né? A gente capta os dados das empresas. Hoje a gente fez uma grande migração, os dados são declarados a partir do E-Social, que convergiu 13 obrigações diferentes numa declaração única que as empresas fazem. Então, a gente tem hoje o orgulho de
dizer, não existe um trabalhador registrado que não seja contabilizado no CAGED no Brasil, né? Isso foi uma grande atividade que a gente fez. Agora, quando a gente analisa o comportamento por perfil de trabalhador, a gente vê que os saldos estão sendo muito positivos em todas as faixas etárias, né? Então, é claro que a gente tem mais jovens entrando no mercado de trabalho, a gente tem aquele trabalhador que tem uma atuação mais consolidada, de 30 a 39 anos, né? E o CAGED pega todo tipo de desligamento, não só demissão, né? Então, a gente olha também aposentadorias, né? As aposentadorias acabam impactando no saldo mais negativo da população de maior idade, né? A gente tem analisado também o perfil ocupacional desse trabalhador, em termos de qualificação, a gente vê que as qualificações mais técnicas estão tendo um crescimento interessante também, principalmente no setor de serviços especializados, serviços de arquitetura, engenharia, que estão acompanhando esse grande crescimento de contratação na construção civil, né? Então, a gente vê um crescimento bem distribuído por idade, por tipo de serviço, por faixa de escolaridade, né? Claro que o ensino médio ainda é a faixa que tem maior número de trabalhadores no Brasil, né? Mas os serviços com maior valor agregado também estão mostrando um bom resultado. O Sebrae divulgou que a maior parte desses empregos formais identificados aí pelo CAGED, 7 em 10, quem são os responsáveis por essas novas vagas formais de emprego são as micro e pequenas empresas brasileiras. Isso é mais do mesmo? Historicamente, a grande massa de trabalhadores está mesmo nas micro e nas pequenas empresas? Esse é um dado que a gente acompanha e realmente tem um perfil histórico de as micro e pequenas empresas serem a grandes geradoras de emprego no Brasil, né? É claro que a gente tem algumas grandes empresas com um número muito elevado de funcionários, né? Que fazem uma diferença econômica também, às vezes quando a gente considera regiões específicas, mas quando a gente olha para os números distribuídos por toda a área geográfica do Brasil, são as micro e pequenas empresas que estão nas pequenas cidades, né, que estão gerando renda nos pequenos comércios, no setor de serviços, ao consumidor final, né? Esse ano, especialmente, a participação das micro e pequenas empresas acompanha a grande participação do setor de serviços na geração de vagas, né? Então, esses serviços muitas vezes são prestados por fornecedores locais, que são empresas familiares, né, ou de pequeno porte aí, que tem um impacto muito grande na economia urbana regional do país. Que, diga-se de passagem, foram as mais afetadas, né? No primeiro ano da pandemia. O governo teve que fazer programas, como mesmo o secretário Mauro disse aqui, para incentivar a volta e o auxílio para essas micro e pequenas empresas, e agora a gente já vê um resultado positivo dessa potência da atividade da economia para o emprego. Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: a Júlia Costa, do Instagram da Record TV, pergunta: o governo já aprovou o saque do saldo Vale Alimentação? O saque do saldo Vale Alimentação, ele é uma proposta que ela está na MP 1108, que ela ainda não foi aperfeiçoada pelo presidente da República. Ela foi votada no Congresso, mas ainda está em processo de sanção. Então, nós só podemos nos fazer qualquer referência a ela quando houver a sanção que nós tiver que entrar em vigor dentro daquele texto aprovado pelo presidente. Tá respondido. Yuri, a gente estava também comentando sobre os dados da indústria, né? Os dados recentes divulgados hoje. A gente vê uma retomada também da indústria que os economistas apontam como essencial neste momento e como um termômetro também de retomada da economia. Pois é, Camila, só complementando para a resposta dos secretários, a gente tem aqui o dado de que o emprego na indústria subiu 0,5% em julho, na comparação com junho, e subiu 2,3% na comparação com julho de 2021, um ano atrás. E aí, a gente falou agora há pouco dos empregos nas micro e pequenas empresas, que a grande massa, né, de contratações, de novas contratações, estão
nessas empresas. Mas os melhores empregos para os mais qualificados vêm das indústrias, secretários. Quem quer responder essa? Felipe ou o secretário Mauro? Felipe? Especialista de CAGED. Boa. Realmente, assim, a gente vê que o setor da indústria ele é especial nesse sentido de ter grandes encadeamentos, a montante e a jusante, e de significar serviços, significar uma produção de maior valor agregado, né? Então, a indústria ela traz consigo os fornecedores de matéria-prima e ela entrega produtos que vão ser distribuídos e comercializados. Então, quando a indústria cresce, a gente sabe que o país está se fortalecendo como um todo, né? Além disso, é interessante a gente ver esse movimento já nesses meses de junho e julho, que a indústria é um setor que tradicionalmente ela começa a se fortalecer agora, até meados de outubro, né, onde as indústrias vão armazenando, produzindo seus estoques para abastecer para as vendas de fim de ano, né? Então, tem setores que a gente está vendo um crescimento importante, como a indústria de confecção, calçados também, e a gente espera ver daqui para o final do ano também o setor sucroalcooleiro, que é um setor que tem muita sazonalidade, com bastante contratação, especialmente na região Nordeste, né? E só em complemento aqui, cabe destaque no campo da indústria, a indústria da transformação e construção, né, Felipe, que são setores, quinais específicos da indústria que tiveram um ganho muito forte no período. A gente viu, né, muita gente contratando, muita gente reformando, e os dados trazem realmente isso, né? Felipe, acho que, se não me engano, tinha falado da história de arquitetura, já dados, né, que acompanham o aumento da indústria de construção civil. Quer dizer, esse setor continua forte e promissor, porque eu achei que talvez por causa de aumento de preços, inflação, aquela coisa da demanda e da procura, né, aumenta preço de matéria-prima, que pudesse ter um desaquecimento desse setor, mas pelo visto isso não deve acontecer. Dentro da pergunta do colega lá atrás sobre se era voo de galinha ou não, é uma tendência que ela se mostra de crescimento, dizendo no jargão, o crescimento realmente sustentável. Temos, só terminar aqui, uma pergunta da Maria Dias, Instagram, Portal R7, lembrando que qualquer pessoa pode participar aqui da nossa live, só mandar a pergunta para as plataformas digitais da Record TV. Maria Dias pergunta o seguinte: qual a duração máxima do contrato de experiência? Ele pode ser prorrogado? Bom, essa é uma pergunta de legislação trabalhista, mas a gente consegue responder tranquilamente. Boa, secretário. O contrato de experiência, ele tem dois limitantes. Tá? Ele pode ser renovado apenas uma vez e ele não pode ser superior a 90 dias. E essas duas limitantes, elas são cumulativas. Ou seja, um primeiro ponto, de forma única ou de forma prorrogada, não pode extrapolar 90 dias. Então, eu posso fazer um contrato de 90 dias, ponto. Já não posso mais renovar porque atingiu o seu limite temporal máximo. E se eu quiser prorrogar, eu só posso prorrogar uma vez, desde que a soma das duas prorrogações não extrapole 90 dias. Obrigada, respondido. Yuri, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o secretário Felipe Pátio que queria falar, não era complementar aquela resposta. Era só dar um dado em relação à construção civil que a gente estava comentando. O saldo, a variação relativa desde o começo do ano no setor de construção civil foi de 9,3%, né? Então, 10% apenas 7 meses do ano realmente é um crescimento muito significativo da força de trabalho no setor, né? Agora, a gente tem um crescimento aí do nível de emprego, mas ele acontece de forma desigual nos setores, né, com maior destaque para o setor de serviços e também para as regiões. Um crescimento um pouco maior, por exemplo, na região norte do que em outras regiões. Por que se dá essa diferença, essa disparidade, tanto entre setores quanto em regiões do país? Bom, o Felipe pode complementar, mas são vários fatores. Primeiro, concentração da atividade em si.
tem regiões que são mais industriais, são regiões que são mais agrícolas, são regiões que têm uma tendência mais no campo do serviço. E segundo pela sazonalidade, o que se mostra muito forte, principalmente no campo da agricultura. Por exemplo, ali na primeira fase, nos primeiros 3 meses do ano, na região Nordeste, principalmente ali Alagoas e Pernambuco, nós vamos ter ali a questão da cana-de-açúcar. Então, isso implica muito nessa variação. Atualmente, aqui a região Centro-Oeste, a região Sudeste, ela passa pela safra do café. E temos outros. No Sul, nós temos a safra da cebola. Então, isso faz com que oscile muito. Inclusive, fazendo referência sobre sazonalidade, dentro dos últimos 6 meses, a partir essa fase de estabilidade, crescimento sustentável, os únicos percentuais negativos que nós temos são pequenos e são na área da agricultura, exatamente porque eles passam por essas variações. Mas temos outros setores também, como, por exemplo, de educação, varia de acordo com o semestre letivo, tem área de serviço, área de comércio, por exemplo, uma região mais comercial, ela se sente impactada no início, no final do ano, tem, no que se refere à indústria, uma região como, por exemplo, a região Sudeste, onde a indústria automobilística é muito forte, o setor enfrenta muito e é muito afetado por esses períodos de maior e menor produção que nós temos no decorrer dos meses. Pode complementar alguma coisa, Felipe? Perfeito. A sazonalidade realmente é um dos principais fatores que explica, né? E acho que é interessante também a gente ter um olhar diferenciado quando a gente vê números absolutos. São Paulo e Minas Gerais são sempre os maiores, nesses momentos de crescimento, são sempre os maiores geradores de vagas. Mas quando a gente olha em números relativos, né, a gente vê regiões com estados menores, com um crescimento maior, como o Norte, a própria região Centro-Oeste também. São regiões que têm também uma maior informalidade, têm mais espaço para crescimento e geração de vagas, porque elas partem de um patamar relativamente menor, né? Então, quando a gente vê essas regiões crescendo mais proporcionalmente do que as outras, é até interessante, porque a gente vê que elas estão alcançando maiores patamares de emprego formal, né? Chegou mais uma pergunta aqui, Natália Fernandes, Instagram do Jornal da Record, né? Todo mundo se interessa pelo assunto, até porque ou quer é temporário e quer uma vaga fixa, ou está na informalidade também quer aumentar a renda. O caso dela é o seguinte: eu estou num emprego temporário, vocês têm dicas para conseguir um emprego com carteira assinada? O Ministério tem algum canal? Eu fiz a referência ainda há pouco com o Cine Digital e o nosso programa de formação do Caminho Digital, né? Então, ali, através do site gov.br, tem caminhos entrando na página do Ministério do Trabalho e Previdência, tem boas ferramentas de qualificação e inserção de mão de obra. E aí ela pode procurar e ser atendida. Lá, respondido para a Natália. Yuri? Vou aproveitar essa deixa do secretário, que ele mostrou agora, né, um serviço para a população que está sem emprego, está na informalidade, está tentando emprego formal. Aí eu queria aproveitar para que a gente também oferecesse àquele que conseguiu retornar a ter um emprego, né, está de volta ao mercado, esteve desempregado nesse período da pandemia, conseguiu agora emprego, mas está vendo que a renda diminuiu, seja pela inflação, que subiu muito nos últimos anos, seja também pela própria média de salário, que foi mais achatada nesse período. O que esse trabalhador que já conseguiu emprego, ele precisa fazer para conseguir um emprego melhor? Seja aí, pode ser tanto o que o trabalhador pode fazer, como o que o país, o que o governo precisa fazer para melhorar esse salário médio dos trabalhadores. Ótimo. Correndo o risco de ser repetitivo, eu vou dizer, eu sou um crente
na qualificação. Eu acho que o caminho do trabalhador é a qualificação, porque com a qualificação ele consegue ascender, com a qualificação ele consegue ficar mais competitivo como elemento de mão de obra. Então, ele passa a ser mais disputado no mercado. E um trabalhador, quando ele é mais disputado, o seu valor de salário, obviamente, sobe. Então, o campo da qualificação, acho que é a grande saída para o trabalhador brasileiro. Aproveitar esse gancho do secretário Mauro, o Roberto Mendes, ele mandou aqui pelo Instagram da Record TV. Quais são os setores com mais vagas abertas no país? Estou desempregado. Então, ele faz parte das estatísticas, né? E ele pergunta, vale a pena mudar de área para tentar uma vaga? Sabe dizer, Felipe, quais são os setores que mais empregam? Setores, né? A gente tem o comportamento do acumulado do ano, né? Como a gente já bem destacou, o setor de serviços. Dentro do setor de serviços, algumas atividades mais profissionais e técnicas, né? Como engenharia, que é vinculada à construção civil, e também atividades de menor valor agregado, como alimentação, por exemplo, serviços de restaurantes, as pessoas estão voltando mais a comer na rua, né? Tem gerado muitas vagas. E a gente tem também os serviços de educação, como grande gerador de vagas, principalmente educação infantil, creches, pré-escolas, também teve um grande crescimento nesse ano. E a gente está vendo uma tendência para o restante do ano, que é um crescimento mais acelerado do comércio e também o crescimento da indústria, né? Agora, em relação à mudança de setor, né, de trabalho, eu acho que é interessante esse novo perfil do mercado de trabalho. Normalmente as pessoas, ao longo de uma vida, passam por uma trajetória de trabalhar em diversas ocupações diferentes, em setores econômicos diferentes. Cada vez mais isso é uma realidade, né? O trabalhador vai construindo a sua trajetória, tendo novos interesses, novas oportunidades. Então, isso é uma tendência que a gente vê no mercado de trabalho como um todo, que eu acho que é interessante o trabalhador estar preparado e antenado com essas possibilidades. Gente, eu discuti aqui nessa live, né, a história da retomada da indústria, como o Yuri destacou também, essa história do emprego formal, né, que ele é o último a ser afetado e o primeiro depois ao contrário, né, é o último a ser afetado e depois na retomada ele também é um dos últimos a surtirem efeito. De qualquer forma, o que a gente vê agora na economia? Mais investimentos do setor produtivo e do próprio empresariado. Ou seja, os empresários estão otimistas. Quando há investimento, há uma perspectiva boa para o futuro. E, em paralelo a isso, a gente tem a população vivendo mais. E quando a gente olha, por exemplo, aqui eu vou pegar um dado, tá? Dos 10 milhões de desempregados no Brasil, 24% tem entre 40 e 59 anos e 2,9% com mais de 60 anos. Até vocês comentaram da aposentadoria, né? Como trabalhar, então, o espaço dessas pessoas para retornar ao mercado de trabalho, já que as pessoas estão vivendo mais, e é como você disse, né? Ao longo da vida a gente vai se adaptando e procurando saídas para você ter o mais tempo de renda possível. Esse é um fenômeno da nossa sociedade, né? A expectativa de vida aumenta e essa faixa, ela acompanha. E ocorre que a fase da empregabilidade, ela também tende a acompanhar empregos, atividades que antes eram exercidas por pessoas mais jovens, hoje são exercidas por pessoas de todas as idades. Então, esse fenômeno, ele deve passar por uma fase de autoajuste, né? Ademais, no campo do investimento e da formação, tem que ter políticas públicas voltadas para faixas etárias específicas. E aí é fundamental a ação do Estado nesse ponto, buscando tanto essa faixa ali a partir dos 40, quando além, quando tem determinado setor, tem determinadas faixas que elas já têm um conhecimento grande que deveria estar, que por
seu nível de qualificação, o seu nível de remuneração deveria ser alto, e exatamente por isso eles são expurgados do mercado de trabalho. Porque nós temos pessoas jovens que acabam desempenhando a mesma atividade com menos formação e assim poderiam receber uma remuneração mais baixa. Esse tipo de fenômeno que ocorre na sociedade, ele não pode ser deixado de perder de vista pelo governo, e tem que ter, sim, políticas públicas direcionadas para essa parte. Acho que um complemento interessante, até em relação ao telespectador que fez a pergunta anterior, né? A gente tem um serviço do Ministério que chama Guia Brasileiro de Ocupações, onde o trabalhador pode entrar e ver o comportamento do mercado de trabalho para mais de 2.000 ocupações que são catalogadas, né? Então, ele pode ver onde que está distribuída essas vagas no país, como tem sido a trajetória, se tem tido saldos positivos ou negativos. Também é um serviço que pode ajudar o cidadão interessado a dar uma pesquisada ali e olhar onde que ele quer investir na sua formação profissional. E que, aliás, é um grande ponto de referência para aquele telespectador que pediu aquele conselho anterior, se valeria ou não a pena ele mudar de atividade buscando uma melhoria na sua colocação profissional. Queria comentar com vocês aqui, o PIB ontem, né, eu ouvi um especialista que fazia essa correlação, PIB e emprego, e esse especialista me disse o seguinte: Camila, esse PIB traz muito do resultado do emprego, peso da diminuição do desemprego no país. Queria saber se vocês concordam com isso também, qual a opinião de vocês? Só posso concordar, porque o trabalho é a alavanca da economia do país. A produtividade, ela é o nosso principal fator. O Brasil, ele é um país onde o forte dele são atividades que envolvem mão de obra. E aí, obviamente, vai influenciar direta e proporcionalmente no resultado final do PIB, exatamente essa empregabilidade, essa alta taxa de empregabilidade pelo qual a gente passa. Gostaria de aproveitar isso que o senhor disse, secretário, né, que o Brasil hoje ele é forte nesses serviços, nesse trabalho, na atividade laboral que envolve mão de obra, para ver como estamos nos preparando como país e o Ministério do Trabalho nisso para o emprego do futuro, que vai envolver cada vez menos essa mão de obra, essa mão na massa, e mais um processo decisório, com essa automatização de todos os processos que a gente tem visto se intensificando, e já há uma discussão mundial de redução de horas de trabalho sem perda salarial. Como é que o Brasil vai se encaixar nesse novo mundo, nessa nova forma, nessas novas atividades laborais que teremos no futuro? Sendo repetitivo, mas o fato é que nós devemos sim estar preparados para o emprego 4.0. Nós não podemos ficar atrás nesse campo, e aí nós devemos investir na educação, vagas em universidades voltadas para esse setor, considerando que o que ocorre aí são transformações de atividades, não é? Então, nós continuamos fabricando máquinas, aí, inclusive as máquinas que fazem máquinas, né? Então, o setor industrial, ele continua produzindo, embora isso demande mais tecnologia, mais conhecimento no ramo tecnológico. E aí eu não vou me cansar de insistir na área do investimento em formação. E aqui eu não falo só no campo da política pública. Óbvio que aqui eu estou respondendo pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Mas a sociedade em si, ela tem que estar preparada e fazer busca a
essa qualificação no ponto 4.0. Acho que vale destacar também, a gente tem iniciado o desenvolvimento de estudos no ramo do futuro do trabalho e das projeções ocupacionais, né? Então, a gente tem diálogos com a Organização Internacional do Trabalho para fazer estudos preditivos que apontem, né? A gente já tem alguns indicativos internacionais que trabalhos repetitivos que podem ser substituídos por máquinas, podem perder vagas, né? Perder postos de trabalho, mas em compensação tem uma série de trabalhos que envolvem interação humana, né? Na área da saúde, do bem-estar, que tem uma tendência de crescimento em todos os países do mundo, né? Então, esse tipo de estudo está sendo elaborado e é muito importante para apontar justamente onde que a gente vai ter que investir no futuro em qualificação profissional para dar conta dos trabalhadores que vão estar saindo de um setor e conseguir alocá-los em outros setores que consigam aproveitar as suas habilidades. Mas qual é a posição do governo nessa questão de redução de horas trabalhadas para, de repente, conseguir aumentar o número de postos de trabalho? Existe uma posição oficial? Não existe posição inicial. Essa questão é uma questão que ela envolve muita análise, muita discussão, principalmente com os demais envolvidos, empregados, trabalhadores, empregadores e medidas parlamentares. Então, não é uma medida que dependa única e exclusivamente do governo. Aliás, o governo ele não pode querer ser o único protagonista num assunto tão polêmico e impactante quanto a jornada de trabalho. Obviamente que cabe a nós, evidente, governo, adotar medidas protetivas de segurança e saúde no campo jornada. Mas, em relação a essa questão mais social, a discussão é muito maior. Tá certo, gente. Queria agradecer a participação, a presença dos secretários aqui, Mauro e o Felipe Pátio também. Obrigada pelas explicações, né? Um assunto tão importante que atinge todos nós, milhares de empregados e também de desempregados no país. Obrigada, viu, pela presença aqui. Nada, obrigado. Nós que agradecemos, Camila, nós que agradecemos, Yuri, de abrir espaço de esclarecimento, de divulgação dos trabalhos aqui do Ministério do Trabalho, das medidas de política social e do trabalho apresentadas, disponibilizadas à população e uma ferramenta, um caminho de esclarecimento para o telespectador. Muito obrigado. Foi um prazer participar. Muito obrigado pela oportunidade. Yuri, a gente se vê por aí. Acho que você deu problema no teu áudio, mas a live dessa sexta-feira chega ao fim. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais.